cara, é isso que você falou. O cara vai para a China, traz 27 bi, o projeto das ferrovias, acho que é a bioceânica, né? Derruba visto e esse tipo de coisa. E aí você vê uns caras, não, mas isso aí não vale nada. Quem que você apoia? Você apoia? Eu apoio o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos caçar sanção econômica e tentar criar um conflito diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu conversei com o Jamil hoje, né? E ele falou: olha, ele conversou com uma fonte do governo estadunidense que diz que pode ser que eventualmente isso está em pauta, mas que existe todo um cálculo pragmático no sentido de avaliar que, pô, se você sancionar um ministro da corte, mais alta corte do país, você pode criar um embate diplomático, você pode ter um problema aí que transcende essa questão, e os estadunidenses têm 150 bilhões de dólares em negócios no Brasil, entendeu? Então, e aí, como é que vai ficar? Vai mexer nisso por causa de um aloprado que já está no limite ali, exatamente isso aí, já está no limite de talvez, sabe, fim da vida política dele. Ele mesmo falou, né, que se ele for preso não é o fim só da vida política, é o fim da vida física. Dele, né? Entendeu? E aí tem esse cálculo sendo feito. Agora, se isso evolui para uma questão diplomática mais ampla, o principal ator desse processo foi o Eduardo Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Com o aval de toda a canalhada aí, safado, bandido da extrema-direita nacional, cara. Vamos ver. Exatamente. Está aqui, né, o texto, que o Calejão falou, né, do Jamil Chad, da coluna do Jamil Chad, que diz o seguinte, que o governo Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluindo suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos, ninguém sabe se tem ou não, mas considera que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos, quanto em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. Essa coluna do Jamil é muito boa. Leiam ela na íntegra. A gente vai trazer umas partes aqui, mas a apuração do Jamil é muito boa, tá? De acordo com o Jamil, por quê, né? Por quê? De acordo com a apuração dele. Por que poderia ser algo ruim para a volta da direita ao poder no Brasil? Em alguns locais em que o Trump tentou dar uma trucada como essa que ele vai tentar dar no Alexandre de Moraes, a direita acabou perdendo. Porque houve o discurso de que o Trump, se metendo na política, ele estava ali afetando a soberania nacional e isso causava uma imagem negativa da direita naquele país, especificamente. Então, o Trump talvez volte atrás nesse sentido, porque o gesto pode gerar aí, né, até de parte da direita, uma rejeição. Então tá aqui, ó. Ele tem aí muito interesse nas eleições do Chile, que é neste ano, da Colômbia e do Brasil, que são em 2026. Para eles são eleições estratégicas. Tem o da Bolívia, que eles vão acompanhar de perto também. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, passou a fazer um intenso lobby em Washington com a base mais radical do Partido Republicano. Mas tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco para o governo americano, porque isso poderia criar uma frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo, tá? A ideia é desgastar. A ideia poderia ser, né, no caso de acontecer isso, desgastar o bolsonarismo, mostrando os vínculos com o governo americano que ameaça as nossas instituições. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos, como disse o Calejão aqui, os investimentos de empresas dos Estados Unidos aqui no nosso país somam 150 bilhões. Então, para a Casa Branca, uma ação contra Moraes precisaria ser avaliada dentro de um cenário complexo.
tá? Porque as vitórias das alas progressistas no Canadá e na Austrália nas últimas semanas também acenderam um alerta em Washington, mostrando que uma ação mais agressiva por parte de Trump contra um governo pode catapultar qualquer tipo de oposição contra o americano. Assim, o bolsonarismo seria enfraquecido e não fortalecido por uma ação mais deliberada da Casa Branca no Brasil, Calejão. Perfeito, é isso aí. Você resumiu a porra toda. É Eu exatamente não, isso. o Jamil resumiu. Não, mas Eu você não fez uma resumi síntese. nada. Eu Você fez só li o. Sim, leitura dinâmica, é. sim, Você fez sim, uma sim. leitura Mas dinâmica muito boa. aí os louros são todos do Jamil, que mandou ver, craque, né? O Jamil mandou ver demais Baita essa craque. coluna. Como sempre, né, cara? Não tem coluna do Jamil que você abre e fala, que perda de tempo. Não existe, é sempre muito bom. Exato. Agora vamos ver o que vai acontecer aí, porque de fato seria uma ingerência, né, Helder? Não é só uma questão contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está exercendo uma função hoje no sentido de ser a linha de frente de um processo que tem o STF como defensor do nosso texto constitucional. Aliás, essa é a função. É por isso que se chama Corte Constitucional Brasileira. Não é, a questão não é o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro, Claro. o Flávio Dino. Poderia ser o André Mendonça. Você tem que estar contra. O Cássio com K. Eu tô contra. Eu tô contra a sanção. Exatamente. Porque são ministros que, mas foi votado pelo Bolsonaro. Sim, mas Bolsonaro também foi eleito por uma parcela da nossa população, por mais que a gente despreze e não goste e não respeite o cara. Entendeu? Agora, vamos ver. Vamos ver se. Eu não duvido de nada, mano, porque a essa altura o tio Sam já perdeu o pudor. Eles sempre fizeram isso. Eles sempre desestabilizaram regimes democráticos ou considerando o que esse termo, o que a gente geralmente assume de valor para esse termo, não no sentido literal do que a definição etimológica seria. O governo do povo não existe. Mas vocês entenderam o que eu estou falando aqui. O tio Sam, ele ainda tinha, assim, um mínimo de pudor ali. Os caras desestabilizavam, mas faziam isso através de operações secretas, que depois de 20, 30 anos você descobria que era o cara. Hoje não, mano. Hoje o Trump fala abertamente o Canadá deveria se tornar o nosso 51º estado, e eu vou entrar lá e vou tomar a porra da Groenlândia, e eu vou tomar o canal do Panamá do Paraná. O cara não tá nem aí, ele tá metendo foda-se, irmão. Literalmente ele não tá nem aí. Então, nunca foi usado a lista da OFAC, que é esse escritório de controle de ativos estrangeiros, a tradução para o português, nunca foi usada por um ministro da mais alta corte de um país tão forte quanto o Brasil. Nunca. Isso seria, sabe-se lá o caralho que isso pode resultar caso seja feito dessa maneira. Você vai começar a estabelecer sanção secundária contra, por exemplo, os maiores bancos do país, contra o Bradesco, contra o Itaú. O Itaú vai se negar a dar uma linha de crédito ou uma conta bancária para o ministro do STF. Meu mano, isso aí é impensável. Agora, era impensável que eles fossem sancionar, por exemplo, uma figura do TPI, porque decretou a prisão do genocida do Netanyahu, entendeu? E eles fizeram isso. Eles sancionaram a porra do TPI, Helder. Então, isso dito, é uma prova gráfica e irrefutável de que não tem limite, hein, mano? Esses caras, a ver o que vai acontecer em seguida. Sim. Não, limites eles não têm, né? Mas que é uma decisão que causa aí um certo desconforto nas relações diplomáticas, com certeza. Ricardo Queiroz presenteou com uma assinatura, obrigado, Ricardo. Eduardo Rodrigues, possíveis sanções contra Moraes evidenciariam o punitivismo de compliance dos Estados Unidos, expondo de vez o fato de se tratar de instrumento de perseguição. De fato. Não sei se vai chegar a acontecer, não, viu? Até porque o Eduardo ele tem contato com as alas mais alopradas do republicanismo norte-americano. Né? Já é um partido aloprado por natureza, mas tem alas muito mais alopradas. E eu não sei a força que essas alas têm também. Não sei com quem o Jamil falou, claro, mas é provável, vindo do Bananinha, que ele tenha falado com a Marjorie Taylor Greene, gente dessa estirpe, certo? Dificilmente vai ser um cara ali
histórico do Partido Republicano, não é ninguém desse tipo, né? Deputado novo do Arkansas, que é da KKK, uns caras assim, velho. É por aí. Ele, Tipo, sabe que ele ele tem. tem um cara, é o Joe, quer ver? Deixa eu pesquisar aqui que eu não sei exatamente. É Mike Lee o nome desse cara, Sim. que é um senador dos Estados Unidos. E deixa eu ver só de que estado que ele é, que eu não sei de. Bom, não importa também. É Utah. Utah, né? Então É é esse tipo de cara. Sim. É, a Marjorie Taylor Greene, ela é da Geórgia, né? Também é uma aloprada, a Bia Kicis de lá, mais ou menos. Eduardo Rodrigues, o texto do William Vac desfazendo o investimento chinês no Estadão são simplesmente vomitativos. Por que você leu, mano? Mede. Mas espera, a Janja. Não, eu não falei que tá errado. Eu falei que a Janja às vezes pode errar. Erra, como qualquer pessoa. Né? Erra. Às vezes é que pode criticar, cara. O Lula também. Vão errar, todo mundo erra. O meu ponto não é sobre essa fala aí, especificamente, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, porque senão os caras já vêm assim, mas aí você tá passando pano, quer dizer que a primeira-dama nunca erra, erra. A primeira-dama erra, eu erro, o Calejão erra, o Lula erra, todo mundo erra. Não é esse o ponto não, viu, Med? Não apenas está correta, mas ela está em posição de fazer essa observação ao Xi, de que adianta o poder se tivermos medo de usá-lo. E tanto que o TikTok já se pronunciou falando que quer discutir com o governo brasileiro. Ou seja, já serviu para alguma coisa.